O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara.
Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey.
A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível
inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo.
No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto.
Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990.
O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega.
O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara.
Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey.
A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecidos simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecidos simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica.
Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo.
No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto.
Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990.
O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood.
Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara.
Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey.
A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica.
com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecido simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo.
No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecidos simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados, esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, O Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto.
Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecidos simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega. O Máscara, 1994, é uma comédia de fantasia muito querida que combina humor exagerado, ação no estilo de desenho animado e efeitos visuais inovadores para a época. Dirigido por Chuck Russell e estrelado pelo enérgico Jim Carrey, o filme conta a história de um tímido funcionário de banco cuja vida muda completamente após descobrir uma misteriosa máscara mágica. Com sua comédia inesquecível, efeitos especiais criativos e a estreia no cinema de Cameron Diaz, o filme rapidamente se tornou uma das comédias mais icônicas dos anos 1990. O Máscara, 1994, é um clássico filme americano de comédia e fantasia que mistura humor pastelão, visuais inspirados em desenhos animados e uma transformação quase de super-herói. Dirigido por Chuck Russell, o longa fez enorme sucesso nos anos 90 e é amplamente lembrado por lançar a carreira de Cameron Diaz no cinema e por destacar o talento cômico impressionante de Jim Carrey. A história acompanha Stanley Ipkiss, um funcionário de banco tímido e azarado, interpretado por Jim Carrey. Stanley é bondoso, mas extremamente inseguro e frequentemente é ignorado ou tratado com desdém pelas pessoas ao seu redor. Sua vida muda drasticamente quando ele encontra uma misteriosa máscara de madeira flutuando no porto. Quando Stanley coloca a máscara, ela o transforma em um trapaceiro maluco de rosto verde, com poderes que desafiam a realidade. A máscara amplifica a personalidade interior de quem a usa, transformando Stanley em um personagem confiante, caótico e totalmente inspirado na lógica dos desenhos animados, conhecidos simplesmente como o Máscara. Com essa nova identidade, Stanley se torna destemido e carismático, capaz de realizar impossibilidades típicas de desenhos animados: esticar o corpo, tirar armas gigantes do nada, dançar de forma incontrolável e criar um caos cômico explosivo. No geral, o Máscara continua sendo uma comédia atemporal que ainda diverte o público décadas após seu lançamento. Graças à atuação inesquecível de Jim Carrey, aos efeitos visuais imaginativos e à história divertida sobre confiança e identidade, o filme garantiu seu lugar como um clássico na história das comédias de Hollywood. Seja assistindo pela primeira vez ou revendo depois de anos, o filme ainda entrega